Oi, minha gente querida! Cá estamos, casalzinho, ó. Vi que ele tava com uma blusa azul, fui lá, botei uma blusa azul pra ficar bem casalzinho. Pra gravar um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Lolo tá brincando. Lolo! Bom, aí deixei a caixinha lá no Instagram, @éramos2. Estou aqui resgatando as perguntas para respondermos aqui neste vídeo. O Rafa já abriu aí, né? Algumas? Já. Eu tô Quer que comece? no celular tá lento aqui, mas pode escolher um aí, a gente vai respondendo. Ó, a seguidora com o nome VL Rich perguntou: vocês permanecem sem diarista? Admiro como vocês se viram tão bem. Inspirador demais, obrigado. Sim, permanecemos sem diarista e... Você falou num suspense que eu achei que você ia, mas agora nós temos, entra aí, diarista. Ó, deu uma respirada. É o cansaço, né? Saudades da Núbia. Enfim, a gente permanece sem, né? Mas a gente tem controlado, assim, sem estresse, porque, né, a gente não tem condição de ficar, assim, mesmo a Rafaela tendo voltado a estudar, a gente continua com a Heloísa aqui, né, 24 horas com a gente, então assim, sem estresse, né, a gente tá em home office, trabalhando em casa, então assim, a gente faz as coisas de boa, né, eu que cozinho quase que todo dia, Rose que limpa a casa, eu no máximo, assim, varro, e é isso, né, lá eu lavo as roupas, Rose dobra e a vida que segue. Porque ela falou, eu admiro como vocês se viram tão bem. Na verdade, eu acho que o que faz dar certo é a gente não é muito bitolado com isso, né? Então, assim, eu já falei, eu limpo um dia e vivo outro. Porque tem gente que vive de limpar a casa. Eu não, eu limpo a casa, no outro eu vivo. Depois eu vou lá e no outro dia eu limpo. Então, a gente não é bitolado, não. Não. A Karen F. Chagas perguntou, planejam morar em outro país? Se sim, qual e por quê? Olha, planejar a gente não planeja, né? Porque planejar é planejar. Isso que eu ia falar. Mas sonhar a gente já sonhou. E um país que a gente moraria fácil, Portugal. Pelas razões bem fáceis, não só por conta da língua, óbvio, né? Mas porque lá é um país que eu poderia exercer a minha profissão também, né? Então eu não tenho nenhum obstáculo legal para poder continuar advogando lá em Portugal, fazendo a minha inscrição no quadro da Ordem dos Advogados Portugueses, né? Então eu poderia continuar trabalhando na minha área sem ter uma grande mudança, né? Profissional e principalmente na nossa condição financeira, né? Então seria Portugal, imagina morar em euro. A Marianas, _moda feminina, perguntou, a Rafaela está tendo alguma dificuldade com a adaptação na escola? Zero, nenhuma. Nossa. Ela está, parece que sempre estudou naquela escola. Na verdade, ela tá, além de super adaptada, ela tem todo dia chegado assim, super animada, né? Por conta de algumas matérias novas que ela tá tendo, como inglês, ela já teve inglês, né? Mas assim, agora ela tá sendo diariamente, né? E isso pra ela tá sendo muito legal. Ela tá muito assim impactada, porque ela todo dia comenta alguma coisa que aprendeu novo, né? Robótica, ela chegou aqui esses dias, mãe, você nem sabe, eu mexi em um computador. E aqui ela não é, né? A gente não tem tablet, nosso celular elas não mexem. O nosso computador muito menos, então a única tela que ela tem é a da TV mesmo, né? Então ela ficou assim, mãe, eu mexi em um computador. A gente ainda perguntou, né? Mas a professora tava do lado. Enfim, ela tá super, super animada, gente. Zero, assim, problema com a adaptação. A gente vai buscar ela na escola, ela volta super empolgada, contando de tudo que ela aprendeu, coisa que ela não fazia antes, assim, de contar, a gente tinha que ficar marcando as coisas dela. E ela mesma agora já conta, ela tá, assim, super, super animada. E também, principalmente que ela começou de fato a alfabetização, então agora ela tá no negócio de chegar em casa e procurar objetos com a letra. Quem escreve os recados na agenda não é mais a professora, é ela mesma, então tá uma fase bem gostosa.
F. Francineia perguntou: teve algum motivo especial a escolha pelo turno da tarde da escola da Rafaela? Eu acho que não é um motivo assim que a gente debateu sobre isso exatamente não, mas a Rafaela ela estudava de manhã antes e ela ia com a Rose para o trabalho. Mas isso durou 2 semanas. Na verdade, ela sempre estudou à tarde, né? Só na creche, que aí ela ficava integral e ia de manhã, mas a gente não tinha um horário certo, né? Então a gente sempre deixava ela até um pouco mais tarde do que o horário da creche. Aí ela estudou um ano inteiro à tarde, aí o ano passado, que foi da pandemia, seria de manhã, foi só 2 semanas pandemia, e agora a gente voltou para tarde. Para facilitar a nossa vida, a nossa rotina. E como a gente permanece em home office, né? Não precisar acordar tão cedo e ainda deixa ela brincando com a Lulu, né? Que elas gostam de acordar muito cedo, elas acordam às vezes antes de mim. Não, todo dia elas acordam antes da gente. O Rafa até mostrou esses dias que a Rafaela preparou o café da manhã das 2, foi lindo. E então foi mais pela nossa dinâmica da rotina mesmo aqui em casa, funciona melhor. Douglas Kenia 41 perguntou: qual conselho você daria para um casal que ganha pouquíssimo? É possível melhorar? Sempre é possível melhorar. E eu vou te falar uma coisa, hoje em dia as pessoas que têm só um emprego estão ficando para trás, porque hoje o negócio é você ter lá a sua base, seu emprego principal, mas você ter uma outra fonte de renda. Então você não pode só ficar ali no seu trabalho de 8 às 18, bate o ponto e volta, não. Todo mundo hoje em dia, se você observar, as pessoas que estão prosperando, elas estão empreendendo também. Então, seja vendendo alguma coisa, vendendo produto, ou vendendo conhecimento, ou vendendo, enfim. As pessoas que prosperam, elas se viram nos 30 aí, estão agregando empregos. Então, hoje em dia, não dá mais para ficar acomodado de 8 às 18 no seu emprego formal lá, né? De carteira assinada e tal. Esses dias a gente estava conversando exatamente sobre essa questão da desvalorização da própria moeda, né? Do real. Que antigamente o salário mínimo em, sei lá, uns 15, 20 anos atrás era 100 e pouco, R$120. Mas assim, era R$120 e você ainda conseguia comprar algumas coisas. Hoje, mesmo sendo R$1.000, a pessoa não consegue. Então assim, você realmente, não é só a questão, o problema não é só você ganhar pouco, é você ficar estagnado e não tentar adaptar, porque infelizmente o mundo está exigindo isso, né? Principalmente no Brasil especificamente. Então a gente precisa cortar alguns gastos, mas ao mesmo tempo a gente precisa empreender em novas áreas. Então você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa tentar acumular no seu outro tempo que você antigamente só descansava e tal, lazer, mas tentar usufruir desse tempo de uma forma economicamente viável. Você precisa monetizar seu hobby. Basicamente, aquilo que você investe seu tempo em um hobby, quando você não está no trabalho, monetiza ele para você aumentar a sua renda. Então, se você gosta de fazer um tricô, vende tricô. Se você gosta de cozinhar, faz brigadeiro e vende. Você entendeu? Se você é boa com as palavras, se você tem algum tipo de conhecimento, faz um curso, vende o seu conhecimento. Então, eu acho que tudo que você olha como um hobby dá para você monetizar, para você aumentar aí a sua renda. Eu li 2 perguntas aqui que dão pra gente responder. A Lijara perguntou: como aplicar disciplina positiva com criança de 1 ano e 8 meses? É possível? E a outra aqui perguntou assim, a Ju Soares Alto você convidou o Rafa para conhecer a disciplina positiva ou ele se interessou por ver você? Bem, sobre a pergunta para criança, né, de 1 ano e 8 meses. Uma coisa que a gente vive falando e que é bom sempre relembrar é que as pessoas se enganam achando que a disciplina positiva de imediato é para a criança ou até para o casal, né? Não, tudo começa com você. Então, assim, a disciplina positiva inicialmente é uma adaptação da sua forma de agir e não como o outro age. Então, a gente, na verdade, tem a capacidade de mudar como a gente age com as pessoas. Então, a disciplina positiva, ela, na verdade, ela trabalha inicialmente sempre em nós, para que isso surta efeito ao redor. E
já encaixando nessa outra pergunta sobre se ela me convidou, ela nunca me convidou. Pelo contrário, ela aplicou exatamente isso. Eu fui vendo no dia a dia, na praticidade dela com a Rafaela, como que o relacionamento dela foi melhorando e o meu foi cada vez mais se desgastando para conseguir obter alguma coisa que a Rafaela precisava fazer, ou que eu mesmo precisava fazer com a Rafaela, coisa simples do dia a dia. Então, com a Rafaela, a Rose com a Rafaela, tinha uma ligação muito mais fácil, né, do que eu. Então, para eu pedir, para eu conseguir alguma coisa, era realmente muito mais difícil. Então, e esse sucesso dela foi o que me interessou. Comecei a entender, a estudar e a mudar o meu jeito com a Rafaela e colher frutos. Então, ele viu esses frutos sendo colhidos e aí teve uma hora que eu intimei ele. Sim. Que aí eu vi que ia ter um workshop de disciplina positiva e tal. Eu falei, eu vou fazer a nossa inscrição. Aí ele, não vai. Eu falei, vou sim. Eu vou fazer a inscrição e você vai. Porque ele já estava vendo que estava sendo diferente. E aí foi nesse ponto que ele foi. Então eu meio que intimei. Eu falei, eu vou fazer a nossa inscrição, tal dia, libera sua agenda que a gente vai para o workshop. Então, né, eu dei um exemplo e depois eu peguei aqui, ó, falei, vamos. Porque não, se tem uma coisa que a gente já viu que não dá certo, é divisão. Divisão é o quê? Duas visões. Se tem uma coisa que não dá certo, é a mãe criar de um jeito e o pai criar de outro. Então é preciso ajustar isso aí. E esses métodos diferentes gera esse conflito entre as pessoas, né, entre o casal e principalmente na mente da criança. E a criança, ela vai utilizar isso de duas maneiras. Ou ela fica realmente perdida e não consegue se adaptar e aí ela corre para aquele lado que ela se sente mais acolhida, ou ela se rebela e cada vez mais isso piora a situação, né? Então, assim, o ideal é que os dois caminhem juntos. E a gente tem os workshops presenciais, né, que em 2020 aí foram suspensos. A gente ainda vai reestruturar para ver quando a gente pode voltar com eles presencialmente e a gente aborda sobre esse assunto, sobre os estilos parentais, que de fato é um assunto extremamente importante quando a gente fala de criação de filhos. E então os nossos workshops a gente faz e a gente tem o nosso curso online que também aborda sobre estilos parentais. Sempre em todos os vídeos tem o link do nosso curso online. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre disciplina positiva, sobre o que quais são as técnicas para você aplicar, enfim, é só clicar no link aqui e adquirir o nosso curso, tá bom? Próxima pergunta.